Meu amigo, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Damião. Quero trazer um versículo da palavra de Deus no livro de Malaquias, uns versos do capítulo 3 e outros versos do 4. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada nos 4 cantos da terra. E nós, para pregar a palavra de Deus, precisamos se exercitar. Precisamos aprender o que é a palavra de Deus. Para nós precisar falar. Não é preciso nós falar do ministério fulano de tal, e igreja fulano de tal, que isso é falta de ética, está falando da igreja e dos pastores e dos irmãos. Nós temos que ter o que a Bíblia sempre fala, amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus falando, amai uns aos outros assim como eu vos amei. E o amor de Deus, irmão, é um amor com sinceridade. Nós temos que amar os outros. Parar de estar criticando o pastor fulano de tal e querer crescer em cima dos outros, da sua igreja, dizer que a sua igreja é melhor do que a dele. Irmão, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o dono da igreja. É Ele que nos dirige. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos fortalece. É Ele que cada dia fala aos nossos corações. Não precisa você estar criticando outras pessoas para pregar em cima do defeito do outro, que você é melhor do que ele. Não, irmão, nós todos somos igual. Agora, a cada um, Deus dá um dom. Nós temos que usar o dom que Deus nos dá. Nós temos um dom de visão, outro de agradar, porque o obreiro, ele tem que ter o requisito de obreiro, tem que ser hospitaleiro, que o próprio Jesus cobrou a hospitalidade, está lá em Hebreus 1, está falando sobre isso, hospitalidade. Tem que ser hospitaleiro, zelar pela igreja, zelar pelos irmãos, zelar pelos visitantes que vêm na sua igreja, falar com eles, agradar eles e pregar a palavra. Pregar a palavra de bênção, de salvação, de milagre, de prosperidade. Falar a palavra que agrada as pessoas. O obreiro, a pessoa vem ali para ouvir uma palavra e você começa a falar de pastor fulano de tal, porque o irmão fulano de tal não vem no trabalho. Irmão, isso é falta de ética, irmão. Isso não é pregação, não. A gente tem que falar para o bem das pessoas e dos nossos irmãos. Dar um bom testemunho de um para com o outro. Quando você dá um bom testemunho de um para com o outro, você recebe bênção da parte de Deus. Vamos pregar a palavra. Vamos deixar de querer crescer em cima dos outros, maltratar as igrejas dos outros, dizer que a igreja dele é isso, é aquilo. Porque a pregação é dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, prepara o homem para levar para o céu. Essa que é a preparação, é que é a pregação do obreiro que quer ganhar alma para o reino do Senhor, porque nós precisamos de ganhar muita alma. Naquele dia nós não podemos ser apresentados de mão vazia, não. E se você não pregar uma palavra de bênção, de salvação dentro da Bíblia, pregue dentro da Bíblia, a palavra. Ninguém vai dizer que é mentira sua, você está falando a verdade dentro da Bíblia. Leia a palavra e se expresse dentro da palavra, para que as pessoas possam entender a palavra. Aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, e o verso
17. Olha a palavra para confortar o coração da pessoa. Eles serão meus, diz o Senhor. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, que farei? Que farei? Serão para mim um particular tesouro. Poupar-lhe-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Esta que é a palavra de conforto, palavra de sabedoria. Dentro da igreja está falando uma palavra dessa, todo mundo está ouvindo, sai dali. Eu fui naquela igreja, eu aprendi a palavra, o pastor falou uma palavra, eu aprendi. Essa que é a palavra que você tem que aprender. Então verei outra vez a diferença entre os ímpios e entre os que servem a Deus, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, ele ama, ele prega, ele fala que Jesus que te salva, cura, liberta. Muitas pessoas, irmãos, precisam de uma libertação. Precisa de uma libertação de uma enfermidade, precisa de uma libertação de uma tentação que há na sua vida. Ele precisa, e através da sua pregação é que ele vai receber esta palavra. E você vai orar no final do término do trabalho. Você ora e ele vai receber a bênção, porque Deus está com você e Deus está te usando para você pregar. Malaquias capítulo 4, do verso 1 em diante. Porque eis que naquele dia vem ardente como forno. Todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha no dia que está para vir. Vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará ramo nem raiz. Vos abrasará, diz o Senhor, naquele não deixará ramo nem raiz. Irmão, não adianta a pessoa querer fugir, não, porque o dia do Senhor vem. Esse dia vem ardente como forno. Não fica nada encoberto que não seja descoberto naquele dia. Mas para vós que teme ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e sairá e crescerá como bezerro no servador. Esta que é a palavra de conforto, irmão. Palavra de salvação, palavra de bênção, palavra de alegria. Pisarás, pois, o ímpio, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia, que farei, diz o Senhor dos Exércitos? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, no qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, no qual são os estatutos e o juízo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível, diz o Senhor. Converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha ferir a terra de maldição. Esta palavra é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. É uma palavra, são as palavras que estão dentro da Bíblia. A pessoa está lendo, quando você manda ler, ele vai ler em casa, ele vai ver que você falou a palavra, falou dentro da palavra de Deus. A palavra de modificação, a palavra que muda o homem. Ele pode ser o homem terrível, maior pecador. Quanto mais o maior é o pecado, mais o perdão é perdoado. Porque Deus é grandioso em perdoar pecado. Ele não quer que nenhum se perca, ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade.
Muitos deles ainda não chegaram ao conhecimento da verdade, mas hoje, através da sua palavra, eles podem chegar ao conhecimento da verdade e podem aceitar Jesus Cristo no seu coração, através da sua palavra. Não é a palavra que você vai ficar falando lá de outras igrejas, não. Você está falando de Jesus Cristo, você está anunciando a palavra da verdade, a palavra da paz, a palavra da alegria. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho verdadeiro. Não tem um jeitinho de se dizer, dá um jeitinho, não tem um jeitinho do atalho, não. Ele é o Cristo. Ele é o caminho verdadeiro. Lá no livro de Isaías 35, verso 10. Diz a Bíblia, tem um alto caminho, esse caminho santo. O imundo não passará por ele, mas só o povo de Deus os salva. Nem os loucos errarão o caminho, porque o caminho certo é Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 8,32 fala, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E o Filho do Homem libertar, verdadeiramente ele é livre. E ele diz que a verdade é o caminho. O que é que você está precisando? É do caminho, para caminhar para o céu. O caminho para o céu, irmão, é apertado. A porta é estreita. São poucos que entram por ela. Mas o caminho da perdição é um caminho largo. São muitos que entram por ele. Porque ninguém quer andar fazendo a vontade do Pai Celestial. Ele quer fazer a vontade do mundo. Porque a palavra de Deus é verdadeira. O mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E esta palavra, irmão, é a verdade. Esta palavra é a que salva, é a que cura, é a que liberta o homem do pecado, que traz o homem para a casa do Senhor Jesus Cristo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Esta que é a palavra de Deus. Eu quero deixar mais dois versículos aqui. Romanos, capítulo 12, verso 38, 36 e o 37. O verso 36 e o verso 37. Romanos 12. Mas eu vos digo que todas as palavras ansiosas que os homens disserem hão de dar conta no dia de juízo. Então é o que eu digo, falar as coisas que é agradável a Deus. Porque a palavra naquele dia, ele vai dar conta no juízo. E o verso 37. Porque por suas palavras serei justificado, e por suas palavras serei condenado. Por suas palavras serei justificado, e por suas palavras serão condenados. E a condenação é essa, irmão. Que Jesus veio ao mundo. Os homens amaram, a luz brilhou. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e as suas obras eram más. Mas Jesus, ele disse, eu sou a luz verdadeira. Jesus Cristo é a luz verdadeira. Jesus Cristo é o bom pastor. Jesus Cristo é o mestre. Ele é advogado e é juiz. E ele é que sabe de todas as coisas. Portanto, Deus que abençoe vocês. Medite bem nessa palavra, que Jesus é bom.